Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Lembrando que nós estamos fazendo uma reflexão, análise singela do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. E nós estamos na segunda parte, capítulo 2, naquele falando naqueles trechos, né, falando a respeito dos espíritos felizes que foram evocados lá na Sociedade Espírita de Paris por Kardec e os demais médiuns que trabalhavam com ele. Hoje nós vamos falar alguma coisa que nos chamou a atenção em relação à evocação do Senhor Six Deniers. E a referência que Kardec coloca dele logo no início é que era um homem de bem. Lembramos lá do homem de bem, dos caracteres do homem de bem, depois dos bons espíritas, né, verdadeiros espíritas, que nós encontramos lá no Evangelho do Segundo Espiritismo. Então era um homem de bem, foi morto em acidente e era conhecido do médium que através dele esse senhor Six Deniers deu comunicação. Lembrando que a comunicação lá na Sociedade Espírita de Paris era por meio da psicografia, né? Da escrita. Então vamos lá o que nos chama a atenção. Logo em seguida a evocação desse espírito, Kardec pergunta como que foi o regresso dele, né, ao plano espiritual. E ele começa a falar aqui que teve um pouco de dificuldade no começo, você vê, mesmo sendo uma pessoa reconhecidamente como homem de bem, né? Uma pessoa boa, razoavelmente boa, cumpridor dos seus deveres perante o Pai e assim por diante. E ele teve também suas dificuldades no regresso, no retorno à pátria espiritual. E ele assim discorre aqui a resposta, mas nós vamos fazer a leitura de um trecho que eu achei muito interessante. E ele diz assim na sequência: imaginai, enfim, tudo o que o fantástico do sonho pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e de repente te encontras transportado para um Éden delicioso. Despertas, cercado por aqueles que amaste e choraste. Vê ao redor de ti rostos adorados que sorriem com bondade. Respiras os mais suaves perfumes, refrescas a tua garganta ressecada na fonte de água viva. Sentes teu corpo elevado no espaço infinito, que o carrega e balança, como faz a brisa com uma flor solta no topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus como a criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terás senão uma ideia imperfeita dessa transição. Olha que espetáculo para os espíritos daqueles que estão nessa condição de elevação moral e intelectual mediana, viu? Não é muita coisa não, nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos aqui. Mas do espírito de uma criatura, de um ser, quando encarnado, procurou, né, cumprir os seus deveres perante as leis do Criador, agir de maneira correta perante o seu próximo, da melhor maneira possível. E olha só as alegrias que ele relata. Essa questão do reencontro com pessoas amadas, parentes, amigos, que antecederam o nosso retorno à pátria espiritual. Imagine que felicidade, que alegria. Aqui então nós vemos, né, aquela inversão da alegria dos parentes e amigos que já se encontram no plano espiritual a nos receber lá após o desencarne, em contrapartida a saudade, a tristeza daqueles que permanecem na experiência material aqui diante do desencarne. Muito interessante, né? E
E a sensação que ele teve, essa sensação de liberdade, né? De leveza. Olha que fantástico isso. E ele diz ainda na continuação: tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica seu infinito aquele que tem os olhos fechados à luz e cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar-te a felicidade eterna, eu te direi: ama. Olha que mensagem que ele nos deu. Ama. Ou seja, ele tentou nos explicar das alegrias do retorno à pátria espiritual, da felicidade com que é recebido, né? Ou seja, daquele que está com a consciência tranquila, que fez o melhor possível enquanto estava aqui na experiência material e retornando à pátria espiritual, essa felicidade indizível, indescritível, inclusive. Ele diz que tentou passar alguma coisa para que a gente tivesse uma noção de como é essa felicidade, mas é o que é possível de ser passado, porque é só amando que nós teremos essa sensação verdadeira desse retorno à nossa pátria espiritual diante da consciência, mais uma vez eu digo, da consciência tranquila, de termos feito o melhor possível diante dos recursos, das oportunidades com que nos deparamos aqui na experiência material. É muito interessante o que esse irmão está passando para nós. Vou ler a outra pergunta que Kardec faz, porque também segue nessa mesma esteira. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Olha a resposta: não. Tive de pagar a dívida do homem. Olha que interessante esse termo que ele usa. Tive que pagar a dívida do homem. Análise de consciência. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que eu pude fazer, as dores que senti com resignação, apesar de meu sofrimento, e sua justiça, que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Lembramos aqui então daquele valioso ensinamento na Epístola de Pedro, onde ele fala que um ato de amor cobre uma multidão de pecado. É exatamente isso que o irmão está falando. E olha o que ele nos revela. Ele não era assim tanto um homem de tanta fé, em fé em Deus, mas ele era cumpridor das leis de Deus, porque ele respeitava, enquanto encarnado, respeitava o seu próximo, tratava com amor, tanto que ele cita esse requisito do amor um pouquinho antes aqui que nós fizemos a leitura. Então nós observamos que ele tinha suas dificuldades também, né? A sua não ausência de fé, mas uma fé tíbia, pequena até, né? Pelo que ele nos fala aqui. E ele teve então que durante um período que nós chamamos de perturbação, porque ele diz que não foi logo que ele voltou, que ele regressa à pátria espiritual, que ele já estava em equilíbrio. Não, ele passou por esse período de perturbação. Só que ele não fala quanto tempo durou isso. Não deve ter sido muito tempo, né? Senão eu acredito que ele teria nos dito aqui. Na sequência, durante as respostas, as perguntas que Kardec formulou para o senhor Sixteniers, teve um momento em que o médium que psicografava as respostas desse espírito, que ele sentiu dificuldade na psicografia. Algo estava impedindo ele de prosseguir. Mas aí eles fizeram uma prece, né? Retornaram à atividade
e um outro espírito passou a dar comunicação naquele momento. Olha que interessante. E era um espírito de uma mulher sofredora, uma mulher equivocada, que começou a relatar ali a sua condição, que ela estava em sofrimento. Mas ela disse que estava sendo ajudada pelo senhor Six Deniers, que permitiu que aproveitasse aquele trabalho mediúnico que estava ocorrendo ali e que ela desse a comunicação naquele momento por meio do médium. E assim foi feita uma prece, na sequência, uma oração para ela. E assim ela se afasta. Nisso, o espírito do senhor Six Deniers retorna e finaliza a comunicação. E ele confirma que essa mulher que ele permitiu que fosse dada, que se comunicasse ali, enquanto ele estava naquele trabalho, na realização daquele trabalho, era uma tutelada dele. Olha, então significa que ele, na condição que ele já estava, de razoável equilíbrio no plano espiritual, ele já estava auxiliando outros irmãos que necessitam de orientação, de auxílio, de consolo, de socorro. E essa irmã que deu comunicação ali, que ele permitiu que tomasse o seu lugar naquele momento, era necessitada de auxílio. Então, isso foi uma situação inusitada que nos chamou a atenção na comunicação desse nosso irmão Six Deniers. Nome meio diferente, né? Mas é isso. Então, continua assim o nosso estudo, a nossa reflexão em relação a essas evocações dos irmãos que se encontram em razoável equilíbrio, felicidade no plano espiritual. Então, nós temos aqui elementos para nossa reflexão diante de como ele se encontrava no plano espiritual, resultado da sua postura, do seu relacionamento com o próximo enquanto estava aqui encarnado, e também nos chama a atenção como é levado em conta pela espiritualidade, pela providência divina, o bem que nós fazemos aqui. Ele falou a respeito dessa balança, né? A balança que pesa o bem e o mal que nós fazemos, e como tem muito mais peso o bem que nós fazemos. Eu acho que é algo a gente refletir diante da nossa postura, do nosso relacionamento. Vamos nos esforçar então para fazer mais bem ao nosso próximo e a nós mesmos, ou seja, executando, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, esse é o recado valioso, as lições valiosas que esse irmão trouxe para nós nesta noite. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau.